Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs, da Fraternidade Jesus Amigo. É uma alegria mais uma vez estar com todos em mais essa manhã. Hoje é dia 15 de agosto de 2020, mais um sábado, um dia que começa aí ensolarado, ainda aquele friozinho do inverno e, acima de tudo, o calor que envolve os nossos corações quando estamos juntos. Estamos aqui estudando a mensagem do Evangelho de Jesus. Bom, vamos fazer uma pequena oração para que a espiritualidade amiga possa nos iluminar. Vamos dar continuidade hoje ao estudo do livro Fonte Viva. Rogamos então ao Divino Mestre, aos mentores amigos, que a leitura de hoje possa trazer ensinamentos que colaborem com o nosso aprimoramento espiritual, guiando-nos sempre na senda de luz, na busca sempre da expressão maior do amor divino. Envolve a todos que aqui estão conosco. Que assim seja. Sabemos que muitos também estarão juntos, né? Estudando essas palavras em algum momento, né? Então a gente cumprimenta você que depois assistirá esse vídeo, já cumprimenta aqui nossa irmã Virginia Lopes Teles Bitarães. Muito bom dia, minha irmã, Deus te abençoe, sempre conosco estudando. Bom, vamos aqui então ao livro Fonte Viva, uma mensagem muito interessante que a gente traz para você, para os nossos corações nesta manhã, para que possamos refletir. Lição de 151, Maledicência, o trecho destacado por Emmanuel na psicografia de nosso querido Chico Xavier é o seguinte. Trecho da Epístola de Tiago Apóstolo, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E assim, Emmanuel comenta este trecho. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama por vezes a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é ditar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria, quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz. É razoável, procurem a companhia do mestre, solucionando-o à claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a intensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos, igualmente, que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas.
Bom, então está aqui, né, essa mensagem bastante esclarecedora que Emmanuel nos traz nessa manhã, que está aqui registrado neste livro para a nossa reflexão e nos dando uma dica de como nós resolvemos os nossos problemas íntimos, né? Quando nós enfrentamos desafios, porque afinal de contas todos nós enfrentamos desafios. Não há nenhum de nós nessa terra que não tenha questões de pensamentos diferentes, de forma de ver determinada situação para determinada interpretação. Cada um aqui nasceu em uma família diferente, que traz tradições diferentes, né? Cada um está no seu local de aprendizado específico, né? Afinal de contas, o Livro dos Espíritos já tem nos dito que todos nós fazemos as nossas escolhas. Nós somos criados simples e ignorantes, né? No sentido de quê? De que Deus não tem ninguém especial, mas cada um vai fazendo o seu caminho e aprimorando talentos. Vejamos, por exemplo, o que Jesus nos ensina na parábola dos talentos. Ele demonstra que há capacidades diferentes e há talentos que devem ser tratados com mais cuidado, né? Onde, por exemplo, ele coloca aquele um talento, mas não significa que aquele um talento não seja talvez um talento mais desafiador, quanto ele dá cinco que talvez sejam talentos mais fáceis, né? Menos pesados, mas que juntando é exatamente dentro da capacidade daquele que o recebe. Então, cada um está num momento de evolução. Isso não faz com que nenhuma criatura seja especial. Todos nós estamos a caminho da luz. E nesse sentido, o que nos reúne aqui neste mundo são as afinidades, né? Porque neste mundo também nós não vamos encontrar uma humanidade com discrepâncias de evolução, né? Todos estaremos mais ou menos, se podemos dizer metaforicamente, no mesmo espectro, né? Da mesma forma que a gente escuta determinadas frequências, também nós nascemos neste mundo com determinadas possibilidades de vivência dessas frequências. Evidentemente que Deus permite alguns casos especiais. Há se dizer, por exemplo, a questão dos profetas, a questão daqueles que trazem, né, determinada bagagem para ensinar aqueles que precisam aprender. E daqueles que, sim, evidentemente, às vezes estão mais atrasados no seu processo de evolução e que nascem aqui como uma oportunidade para aprender algo. Mas são casos muito específicos. Na maioria, todos nós estamos ligados por laços que fazem com que possamos compreender de certa forma o outro, né? Possamos conseguir ter acesso a uma determinada compreensão a partir do momento em que nós queremos, a partir do momento que a gente exerce a nossa boa vontade. E Emmanuel, sabendo disso, ele nos convida a essa reflexão através dessa mensagem, fazendo o quê? Fazendo com que a gente possa buscar exatamente o local onde nós conseguimos dar resolução a esses desafios. Que local é este? Na companhia de Jesus, na companhia do Mestre. Ah, mas fulano de tal que nasceu em determinado local, né? Às vezes, na tradição oriental, não conhece a Jesus. Gente, nos lembremos que Jesus, acima de tudo, é uma perspectiva de ensinamento, de conhecimento que é dada a nós como um processo de desenvolvimento. E, acima de tudo, quando nós falamos em caridade, quando nós falamos em amor, quando nós falamos em lealdade, nós estamos nos reportando a Jesus, porque ele veio ensinar tudo isso, né? Ele veio cumprir a lei do Pai. Então, nesse sentido, nós nos encontramos neste campo de ensinamento de Jesus. E todas as vezes que nós temos consciência que nós estamos buscando este campo, então a gente consegue estabelecer essas relações. Porque muitas vezes a gente deseja, né,
que a pessoa possa pensar como nós, mas não é desta forma, né? A gente vê, por exemplo, a questão das relações internacionais entre todos os países. Ora, se nós nos focarmos naquilo que Jesus nos ensinou, no processo das relações, independente da cultura, ali nós estaremos exatamente indo a essa companhia e conduzindo a pessoa a essa companhia, conduzindo aquele coletivo a essa companhia, mesmo que a gente não fale especificamente, porque talvez ainda não seja o momento, né? Chegará o momento que toda a humanidade reconhecerá o governador deste planeta, evidentemente este momento chegará. Mas vejamos, uma coisa importante, nem Jesus impôs isso em momento algum. O Cristo, quando veio à Terra, sabia que precisava de milênios e milênios para que a sua mensagem fosse compreendida. Tanto é que ele disse aos seus discípulos que muitos viam e não compreendiam, né? Que muitos escutavam, né? Mas acima de tudo não assimilavam. Então há essa perspectiva muito importante neste caminho que nós estamos realizando. E não é falando mal. Não é falando mal da pessoa A, da pessoa B. Não é falando mal da sociedade A, da sociedade B. Não é falando mal da nação A, da nação B, que as coisas vão se resolver. Existem as disputas internacionais, existem as disputas pessoais. Isso é algo que, infelizmente, acaba criando um ambiente em que todos nós perdemos. Se nós estivéssemos num ambiente em que, acima de tudo, a gente valorizasse o que o outro tem para dar, né? Se a gente conseguisse estabelecer esse processo de entendimento, a gente estaria muito melhor. Como sociedade, nós estaríamos muito melhor como pessoas. E isso do máximo para o mínimo, porque isso também acontece dentro de nossas casas, dentro dos nossos lares, né? A partir do instante em que, às vezes, a gente não concorda com um determinado ponto e aí a gente começa a criar atritos, né? O Emmanuel diz, né? Que nós vamos para a sombra. Isso só nos faz mal. Só nos faz mal. Como dar resolução a isso? Fazendo a nossa parte. A preocupação neste instante da espiritualidade é que cada um de nós possa despertar, e a sociedade está despertando. A sociedade está muito diferente do que estava há tempos atrás. Nós já avançamos muito. Hoje nós já não aceitamos determinados comportamentos, isso já é importante. Então valorizemos o que nós já temos, né? Nós podemos ver o tanto que já melhoramos, ao invés de valorizar os aspectos negativos. A gente costuma dizer, o que dá ibope, né? A mídia gosta muito disso. Quais são as páginas que são mais vistas no Instagram, no Facebook, né, nas redes sociais como um todo? Vamos olhar o que as pessoas estão curtindo. E aí a gente vai perceber, poxa, a sociedade ainda é meio sádica. Porque curte determinadas coisas que realmente só destroem, violência e outras coisas mais. A partir do momento em que a gente não der audiência, as coisas mudam. Porque a perspectiva de um processo de análise social vai mudar. Então, ou seja, depende de cada um de nós. Depende das nossas escolhas individuais. Por isso, a gente deve se preocupar com o outro, evidentemente, mas, acima de tudo, cuidar de nós mesmos. Acima de tudo, sermos exemplos. Não existe melhor perspectiva de ensinamento do que o nosso próprio exemplo, né? E, nesse sentido, a gente vai buscar o melhor exemplo em Jesus, né? O melhor exemplo nos seus ensinamentos. E falar de amor, falar de cuidado, fazer como Jesus fazia, é exatamente pregar a sua palavra, onde quer que nós estejamos. E que a gente possa refletir sobre isso, né? Tudo começa na reflexão. Por isso a gente deseja para você
um ótimo dia, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe grandemente a vida de sua família, a sua vida. Lembre-se, todos os desafios podem ser vencidos a partir da perspectiva do nosso querer, da nossa boa vontade. Então, que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos nos fortalecer, compreender que não existe oportunidade mais rica do que a oportunidade desta encarnação. Muito obrigado a todos, a você que está vendo esse vídeo agora. Um grande abraço e sigamos em frente, sempre com Jesus, porque Deus está presente.